Pode? Tá, maravilha. Tá bom. Vamos lá. Meu nome é Yuri Barbosa, eu sou Rio de Janeiro, sou empresário, mas antes disso vendedor, e sou sócio fundador da Full Sail System. Eu sou o Vinícius Sá, sou empresário, moro no Rio de Janeiro e sou sócio da Full Sail System. Meu nome é Matheus Costa Garcia, eu nasci em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Eu sou sócio da Full Sales e sou marqueteiro. Bom, eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Desde pequeno eu tive uma família muito próxima e que me acolheu muito, né? Fui criado por vó e por tia. Depois eu fui morar na Vila da Penha, em Irajá, onde eu passei grande parte da minha infância, onde eu fiz muitos amigos e etc. Tentei ser jogador de futebol, né? Mas não dei certo, até que eu jogava bem, era um bom lateral esquerdo. Mas depois disso, eu entrei no mundo dos jogos online, né? E aí eu fiquei durante muito tempo viciado em jogo. Tibia, Gambald, Perfect World. Eu nasci no bairro da Tijuca, na Zona Norte. Aos 12 para 13 anos fui morar com meu pai. Meu pai, ele é arquiteto, ele mora em Ipanema, então eu conheci outros ares, né? Meu pai me apresentou muitas pessoas de bastante poder aquisitivo, que ele era bem relacionado. E por conviver muito com meu pai, conviver com essas pessoas, eu peguei esse ar empreendedor meu, por observar essas pessoas e meu pai agindo. Então, desde mais novo, eu queria ser empresário pelo ambiente que eu estava inserido. Eu nasci em São Bernardo do Campo num hospital chamado Neomater, que é um hospital interessante, porque todo mundo que nasceu em São Bernardo do Campo geralmente nasceu nesse hospital. Eu ter nascido para os meus pais foi uma grande comemoração, porque eles queriam muito ter um filho. Eles casaram 10 anos antes, exatamente do dia que eu nasci, no dia 5 de dezembro de 1987. Eu nasci exatamente 10 anos depois, no dia 5 de dezembro de 1997. Então foi uma grande comemoração para os meus pais, quando eles finalmente souberam que eu ia vir ao mundo. Não gostava de estudar, não gostava de fazer nada. Eu era uma criança basicamente mimada, né? Quando eu fiz 17 anos, eu comecei a participar do alistamento militar. E nesse alistamento militar, eu vi que eu estava passando em todas as etapas do processo no Exército. Só que eu não queria servir. Então, na época, na minha igreja, né, eu sou cristão, já tinha me batizado, na minha igreja tinha o seu Danilo, que era um suboficial da aeronáutica. E eu perguntei para ele, falei, cara, você não consegue me ajudar a não servir? E ele era pai de um amigo meu, que também tinha o nome de Yuri, ele falou assim, Yuri, consigo, me dá o seu CAN, que eu vou te puxar para aeronáutica. Quando eu te puxar para aeronáutica, eu consigo fazer você sobrar. E eu falei, olha, se você me puxar para aeronáutica, eu quero servir. E ele falou, você quer servir? Ele falei, quero viver essa experiência. E ali eu estava aceitando entrar para as Forças Armadas, no qual na primeira semana foi aterrorizante, que a gente tem a semana 0, né? E o único motivo pelo qual não desisti foi meu tio, porque quando eu estava saindo, quando eu falei que ia servir, ele falou, na primeira semana você vai pedir para sair, né? Porque você não está acostumado com isso. Eu falei, se não, eu vou ficar e eu vou conseguir vencer esse momento. Então, várias vezes eu pensei em desistir, mas eu lembrei do meu tio falando isso pra mim, não por mal, porque meu tio me amava muito, mas isso me deu força para continuar. Eu fiz a faculdade de arquitetura, né, porque eu me guiava no meu pai, era algo que eu gostava, adoro, na verdade, arquitetura. E aí eu trabalhei em muito escritório muito conhecido, que fazia grandes projetos, só que naquele momento da faculdade eu comecei a expandir a minha veia empreendedora. Eu comecei a ler livros a respeito de mentalidade, de negócio, de crescimento. E aí, por isso, eu decidi não ser mais arquiteto, eu decidi empreender. E quando eu decidi empreender significa vender. Eu descobri muito cedo que empreender precisa realizar vendas e o resto se ajeita. Então, naquela época, lá para os 24 anos, eu comecei a estudar muito livro de negócio, estudar muito livro de venda, porque era a principal veia que eu precisava dominar. Eu sempre fui muito estudioso, gostava bastante de estudar. Eu aprendi a ler com 4 anos, aprendi a escrever com 4 anos e meio, já consegui escrever algumas coisas. Então, quando eu entrei na escola, eu tinha uma relativa facilidade de fazer algumas coisas que os meus
amiguinhos da escola ainda não conseguiam fazer. E aí isso fez com que eu pulasse o primeiro ano e eu terminasse a escola mais cedo. Fiz o ensino médio inteiro sem fazer cursinho porque não tinha dinheiro. E todo mundo da minha sala fazia, né? Porque tinha grana. No final, eu fiz o Enem, tive uma nota muito boa, né? Tirei na época uma média de mais de 800. Tirei 940 na redação do Enem, sem fazer o cursinho, e passei na faculdade pelo ProUni. Fiz a faculdade que eu queria fazer, que era Sistemas de Informação. E da minha sala se formaram 3 pessoas. Eu e mais 2 meninas, né? Passei o ano ali sofrendo, né? 2 anos sofrendo, por escala 1 por 1. Então, no quartel eu aprendi o que é trabalhar de verdade. E aí eu fiquei, depois de 2 anos, eu consegui ser transferido para uma OM, Organização Militar, mais tranquila, que era o IMAI. E aí lá eu comecei a fazer faculdade, porque eu entendi que eu não queria aquilo para minha vida. Porque eu acreditava que eu poderia ir muito além do que eu estava. Porque o quartel, infelizmente, ele limita a cabeça das pessoas. E eu sempre fui ambicioso, eu sempre quis mais da vida. Eu falei assim, cara, eu sou muito maior do que isso aqui. Eu não vou ficar aguentando isso aqui porque eu não quero. Então eu comecei a fazer faculdade de administração, porque o meu raciocínio foi o seguinte, vou fazer uma faculdade que vai me ajudar a ser empresário, porque eu sempre quis ser empresário. E a minha motivação para ser empresário é não ter ninguém me mandando. E aí, fui fazendo faculdade. Infelizmente, eu descobri que a faculdade no Brasil de administração não te ensina a ser empresário, e ser empregado. E peguei, e aí eu comecei a fazer um estágio. Saí do quartel, aí eu saí do quartel, né, no 4º período, mais ou menos, ali, eu saí do quartel. E aí, um adendo aqui, o quartel, eu fiquei 4 anos no militarismo e eu não voltaria. Mas aquilo ali foi essencial na minha vida, né? Eu costumo dizer que todo homem tinha que um dia servir o quartel, né? Porque tu vê muito menino se tornando homem lá dentro, né? Então eu não voltaria, mas eu não seria quem eu sou hoje se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, se o militarismo não tivesse entrado na minha vida, porque existe um Yuri antes e um Yuri depois, né? E aí eu comecei num mercado que era próximo à arquitetura, que era mercado de imóveis. Comecei como corretor para vender, não vendi nada, né? O ano 2014 era um ano péssimo, tudo estava parado. Só que existia uma potencialidade que era aluguel de temporada, que estava pouco conhecido, muito pouca gente conhecia a Airbnb, eu comecei a conhecer na própria Copa, e aí eu comecei a alugar apartamento para turista. E aí eu criei uma empresa com o objetivo de alugar 1000 apartamentos em 2016 para as Olimpíadas do Rio. E nessa minha trajetória eu só tinha uma coisa, convicção. E essa convicção, baseado no meu know-how de vendas, através de teoria e prática, mais uma mentalidade trabalhada, permitiu que eu, em 2016, fizesse um grande case na minha vida, um grande primeiro case, que foi alugar 837 apartamentos nas Olimpíadas. A gente faturou 13 milhões de reais, com 3 milhões e meio de lucro para a nossa empresa, e daquele momento, através de muito esforço, muita vontade e saber vender, porque enquanto meu concorrente captava 2, 3 imóveis por mês, a minha empresa captava 50, 60, até 70, trabalhando estratégia de prospecção com time de vendas e time de vendedores para vender as hospedagens. Então, todo esse meu resultado que veio do zero veio através da venda. Durante a época da faculdade, eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego que eu consegui foi de um amigo meu. Ele tinha uma empresa de marketing digital, só que eu entrei como programador. Lá dentro, cara, eu fiquei por um tempo, mas aí começaram a ter alguns problemas e aí começaram a demitir algumas pessoas. Eu tive que sair, fiquei lá pouquíssimo tempo, fiquei acho que 4, 5 meses. Saindo de lá, eu virei jovem aprendiz, mesmo na faculdade, para conseguir ter uma renda para ajudar meus pais. Cara, eu não era feliz naquele trabalho, sabe? Eu não fazia o que eu gostava. As pessoas eram muito legais comigo. O gerente da filial, cara, me tratava super bem. Mas eu fiquei lá por um ano, assim. E aí logo depois eu consegui, como estagiário, entrar numa empresa, que era uma empresa do ramo portuário, de comércio exterior. Mas aí começou a ter algumas demissões em massa. E eu fui uma das pessoas que foi demitida. E aí eu não sabia muito bem o que fazer e comecei a fazer algumas entrevistas em São Paulo. E demorava muito o processo seletivo, eu precisava ganhar dinheiro. Aí um amigo meu ele investiu para ser gestor de tráfego
comprou um curso na internet, me emprestou acesso, comecei a estudar por isso, assisti todas as aulas, muitas aulas tinha. Eu vi que era um caminho promissor e eu comecei a investir nisso. Comecei a fazer um estágio, estava no primeiro período ali, estava no estágio, 1 ano, chegou na época ali do... Depois de 1 ano, mais ou menos estágio, 1 ano e meio, eu comecei a ficar insatisfeito de novo. E aí eu me lembro que uma noite, num domingo, eu tive uma DR com Deus, basicamente, que botei Deus na parede, falei assim, cara, me ajuda, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu não quero essa vida, eu não aceito isso, eu preciso de uma solução, de uma mudança. E quando foi o dia seguinte, eu acordei, como de costume, peguei o bom e velho BRT, entupido, que você tinha que entrar com a de voadora no BRT para conseguir entrar, e entrei no BRT e fui pro trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, eu cheguei cedo nesse dia, eu pegava às 9 horas no trabalho, eu cheguei por volta de umas 8 horas, que eu tinha que sair mais cedo, porque BRT é imprevisível, tu nunca sabia o horário que você chegaria, né? Poderia estragar, faltar, não conseguir entrar no BRT e tudo mais. E eu tava sentado no computador e aí, cara, Deus colocou a palavra coach na minha cabeça, na época. Aí eu fiquei quieto lá, continuei a minha vida, só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu abri o Google e digitei o que é coach. E quando eu digitei o que é coach, apareceu o que era, e quando eu comecei a ler, né, tudo que um coach fazia, eu falei assim, cara, é isso que eu quero na minha vida. Né, me relacionar com pessoas, ajudar pessoas, contribuir com vidas, é isso que eu quero. E aí eu preenchi o formulário no Google, né, no primeiro site que aconteceu, de que apareceu, preenchi o formulário. Deu uns 10 minutos, a vendedora até boa que me ligou rapidamente, eles me ligaram e eu perguntei quando seria a próxima turma. E ele falou assim, a próxima turma vai ser daqui, semana que vem, no Rio de Janeiro. Eu falei, semana que vem não dá tempo de eu levantar dinheiro e de eu conseguir estar, tá muito em cima. Eu falei, quando é a próxima depois dessa? Ela falou, nós teremos em São Paulo em abril. Eu falei, pode matricular via data, só que eu tinha alguns problemas, não tinha dinheiro. Né? Então, quando terminar a ligação, eu perguntei, quanto é o curso? Aí ela falou, R$6.800, R$6.300. Eu falei assim, beleza, R$6.300, como é que eu vou pagar? Né? Parcelado em 12, acho que dava 550, tem até os cheques lá em casa, que eu achei esses dias, acho que dava R$550. E aí eu fiz o cálculo, eu falei, bom, vou ter que ir para São Paulo 2 vezes, de 15 a 15 dias, eu tenho passagem, hospedagem, alimentação e tudo mais, e ainda tenho passagem, o valor. Beleza, e se eu começar a dividir agora, para quando chegar lá na frente só ter o dinheiro da parcela? E assim eu fiz, né? Liguei minha avó, peguei o cartão dela, parcelei a passagem algumas vezes, já comprei todos os voos, e liguei para minha tia, que era a única pessoa, minha tia e meu tio, que conseguiria me emprestar um cheque. E falei para ela, olha, aconteceu uma coisa comigo, né? E eu preciso de compartilhar com você, eu preciso de ajuda. Ela falou, o que aconteceu? Eu contei a história. E aí ela virou e falou assim para mim, seu tio falou alguma coisa com você? Eu falei, não. Aí ela, porque ontem eu tava indo pra sua casa, pra casa da mamãe, né, que é a casa da minha avó, e eu falei pra ela, cara, eu vi um negócio legal que parece com o Yuri e acho que daria certo pra ele. E esse negócio legal era coach. Né? Então ela falou assim, Yuri, é confirmação. O que você precisa? Eu falei que eu preciso cheque. E aí meu time prestou 10 cheques em branco, 12 cheques, que eu não sabia definitivamente nem como ia pagar. E aí, um tio meu, que era naturopata, especialista em dietoterapia e alimentação ortomolecular, fez uma palestra numa faculdade, eu fui participar dessa palestra, e ele viu que eu estava estudando sobre a internet. E aí ele me fez o convite para que eu fizesse o projeto dele na internet. Em janeiro de 2020, eu vi aquele curso do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, só que eu não tinha dinheiro para comprar, porque na época era R$8.000. Uma tia minha me emprestou esses R$8.000, eu comprei o curso, a gente fez o funil de lançamento 4 vezes aquele ano. Depois disso, eu comecei a perceber que existiam outras formas de vender, na época, infoprodutos pela internet. Eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu descobri os funis americanos. Em março daquele ano, eu fiz um outro funil de vídeo de vendas que teve um resultado muito legal. A gente, em pouco tempo, chegou a fazer 6 dígitos no mês, só com esse funil. E aí comecei a escalar e aprender sobre outros funis, comecei a aprender sobre funil de webinário, sobre outras coisas, até que em 2022 eu entrei numa mentoria de funis americanos, em que eu conheci o Vinícius e o Yuri. E aí eu fiquei patinando durante 1 ano, sem conseguir ter resultado, até que
do nada deu na minha cabeça o desejo de ser palestrante. Falei, vou fazer um curso de palestrantes e oratório. Fui pro Google de novo, botei escola de coach, que tem curso de palestrante, caí numa página, essa página eu entrei em contato com a pessoa, e a pessoa me ligou e me passou os valores. Na época custava R$ 2.800 a formação de palestrante, só que eu não tinha dinheiro, né? Mas, cara, tá tudo certo, eu vou fazer esse treinamento no momento. Quando foi 2 semanas antes, 2 semanas antes do curso, caiu um processo judicial que eu tinha, movido contra um banco, que tinha feito uma dívida no meu nome e não resolveram, que não foi eu que peguei, um empréstimo. Quando foi 1 semana antes, o dinheiro saiu, peguei os 2.800, depositei na conta da instituição, e aí eu peguei e fui fazer a formação. Isso foi uma sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira, a treinadora perguntou assim, quem aqui é coach? Né? Quem já fez coach na Febracis, né? Que foi a escola que literalmente virou minha chave. Aí as pessoas levantaram a mão. Aí quem é coach? Né? Quem nunca fez formação em coaching? Aí as pessoas levantaram a mão. E eu não levantei nenhuma mão em nenhum momento, porque eu não era formado pela escola e eu já tinha feito uma formação. E ela falou assim, por que você não levantou a mão? Eu falei, não, porque eu já tenho uma formação em coaching de outra escola. Aí ela perguntou o nome da escola e tal, ela falou assim, cara, que legal, eu também tenho formação de lá, mas faz aqui, que aqui é diferente. Eu falei, beleza. Seguimos o baile, seguimos o treinamento. Quando foi no domingo, antes de ir embora, ela virou pra mim, eu fui me despedir dela, ela virou pra mim e falou assim, eu espero você aqui semana que vem. E aí, quando passou, fui pra casa, tudo mais, quando foi na quarta-feira, meu telefone tocou com 3 números diferentes me ligando. E aí era o Zé, a Renata e a Thaís. E eu atendi o telefone do Zé, porque eu tinha fechado com ele coisa, então tinha mais intimidade com ele. Eu falei assim, beleza, o que você quer? Ele virou assim, eu quero que você esteja aqui amanhã. Isso era uma quarta, né? Eu falei, Zé, não tenho dinheiro, não tem condições de eu estar aí amanhã. E ele virou para assim, não, cara, mas eu quero que você esteja aqui amanhã. Eu vi você um talento, eu vi em você força de vontade, eu vi que você tem garra e eu quero te ajudar. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. E aí eu virei para ele e falei assim, Zé, vamos fazer o seguinte, então, vou te fazer uma proposta, daqui a pouco eu te ligo. Vou pensar e te falo, daqui a pouco eu te ligo. Ele virou e falou assim, daqui a pouco quanto tempo? Eu falei, mais ou menos 1 hora. Ele falou assim, beleza, eu te ligo então. Eu falei, não, deixa que eu te ligo. Eu falei, bom, ele vai esquecer. Desliguei o telefone, sentei no sofá e continuei vendo televisão. E aí deu 1 hora, ele me liga e fala, e aí, pensou na proposta? Eu falei, não pensei em nada. Ele falou assim, beleza, então pensa agora. Aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou fazer uma proposta aqui, mirabolante, que ele vai rejeitar e eu me livro. E aí eu fiz uma proposta totalmente obscena para ele. Eu me dei desconto, eu começaria a pagar 3 meses depois, e tudo mais. Assim, a proposta assim, que tu faz, a pessoa vai rejeitar com certeza e eu vou seguir minha vida, porque eu vou falar, pelo menos eu tentei. Ela não aceitou. Aí ele virou e falou assim, tá aceito. Aí quando ele falou tá aceito, eu pensei, fudeu. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Aí eu fiquei mudo no telefone. E aí ele virou e falou assim, Yuri, tá aceito. Aí eu virei para ele e falei assim, Zé, eu não tenho dinheiro, cara. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu sei que você não é um cara frouxo que foge um desafio. Aí eu virei para ele e falei assim, amanhã eu tô aí. Eu falei no impulso, né? Dominante é de graça, falei no impulso, amanhã eu tô aí. E aí antes de ligar o telefone eu falei, cara, eu não tenho cheque, eu só tenho que falar mais uma coisa para você. Eu não tenho cheque, eu não tenho cartão, eu não tenho dinheiro. O que eu tenho é minha palavra, eu vou te pagar. Eu comecei a dar muita atenção pro projeto do meu tio, começou a dar muito certo, eu comecei a sair de outros projetos. E aí 2022 inteiro eu foquei no projeto do meu tio, só que aí teve um grande problema. A plataforma onde a gente fazia o processamento de pagamentos, ela faliu. E aí grande parte do dinheiro que a gente tinha investido e que tinha vendido não retornou. Então o meu tio começou eu acredito que ele tenha entrado em depressão, sabe? Porque ele parou de produzir conteúdo. E aí o projeto que chegou a faturar ali esses R$400 mil por mês, foi caindo o faturamento até um ponto em que a gente faturava tipo R$20 mil por mês. Só que nisso eu já morava num aluguel, precisava pagar minhas contas. Então o que eu comecei a fazer foi pegar alguns projetos de consultoria para, na época, eu conseguir tirar uma renda extra, né? Para conseguir pagar minhas contas. Porque o projeto do meu tio já não conseguia tirar tanto dinheiro. A gente tinha um bom caixa, graças a Deus, que fez que o projeto não morresse, mas como estava caindo bastante faturamento pela questão dele não produzir tanto conteúdo, dele estar desanimado ali por essa questão da plataforma,
eu acabei tendo que abrir algumas consultorias e tive muito sucesso nisso. Então eu peguei projetos muito grandes, onde eu consegui crescer ainda mais e comecei a ganhar nome, né, no mercado de infoprodutos, mentorias e também até de e-commerce, pelo meu conhecimento que eu adquiri por crescer esses outros projetos. E lá estava eu, no dia seguinte, com a mochilinha nas costas, pegando o BRT para ir para Barra da Tijuca. Só que tinha um problema. Eu tinha torrado meu dinheiro inteiro. Eu não tinha mais R$1. Porque eu tinha gastado o dinheiro que tinha sobrado, tinha gastado para comer na semana anterior no curso. E eu falei assim, cara, o que eu vou almoçar? Eu tinha o dinheiro contado de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e voltar. Do BRT, né? Era um BRT para ir e um para voltar. E eu falei assim, cara, o que eu vou comer? E aí, cheguei no treinamento, começou amanhã, e eu só pensava, o que eu vou almoçar, 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 o que eu vou almoçar. E quando deu mais ou menos umas 10 horas ali, eles liberaram para o intervalo do coffee break. E aí saí da sala e eu vi um banquete assim, cheio de pão, salgado e tudo mais. Eu olhei para aquele banquete me olhou, falei, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu vou almoçar e vida que segue. E aí eu fiquei lá interagindo com a galera, torcendo para a galera não comer tudo, para sobrar alguma coisa. Quando tocou o sinal, a galera começou a entrar. Eu peguei um guardanapo, né, botei muito pão, porque pão entala. Fiz minha trouxinha, levei para dentro da sala. E aí, em volta de 1 hora mais ou menos, eles liberaram para o coffee. E aí eu peguei, a gente se conhecia porque todo mundo tinha feito basicamente o treinamento uma semana anterior. Então a gente meio que se conhecia. Então eu peguei, e aí todo mundo chamando ele, vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar. Eu falei, vai lá que eu já vou. Quando todo mundo foi embora, eu peguei minha trouxinha, entrei pro banheiro, no Hotel Mercury, na Barra da Tijuca, no PP, naquele de esquina. Entrei pro banheiro e fui pro último guichê do banheiro e sentei no vaso. Quando eu sentei no vaso, fechei a porta, era aqueles vidros que você conseguia se enxergar. E aí eu sentado no vaso, eu comecei a abrir aquele guardanapo. Né? E aí naquele momento eu me senti extremamente humilhado. Né? Não porque eu estava comendo pão, porque eu sei que muita gente só tem isso para comer. Mas porque eu nunca precisei passar por aquilo. Né? Eu não posso falar aqui para você que eu vim de uma família pobre, escassa, que não tinha condições. E quando foi ali, abrindo aquela situação, me sentindo humilhado ali, a minha chave virou. Né? Ali foi o meu grito de chega. Ali eu disse, cara, chega. Eu não aceito mais comer pão de coffee. Eu acredito em um Deus tão grande, mais semelhança do Criador, e eu não vim para comer migalha da vida. Eu não aceito pão de coffee na minha vida. Então aquele momento ali foi o momento mais importante que eu tive na minha virada de chave profissional, porque ali tudo mudou. E eu costumo dizer que o que mudou é eu ter tomado a decisão corajosa de chegar até aquele momento. Né? Porque se eu não tivesse comprado aquele curso, sem saber como ia pagar, eu não estaria aqui hoje como eu estou. Né? Então, para o Zé não faria diferença R$680 a mais ou a menos. Mas R$680 para mim, por mais que eu não tinha, me fez muita diferença. E naquela época eu estava saindo literalmente do -0. 26 anos, não tinha nenhum sucesso anteriormente, começando a carreira como coach, um cara de moleque, ensinando os outros sobre vida. E aí, durante aquela semana ainda eu continuei comendo pão, porque a gente chegava no treinamento às 9, saía às 10 horas da noite, então o único caminho que eu tinha era ir e voltar. E quando foi no segundo módulo, as coisas já tinham começado a acontecer, e aí eu já consegui almoçar no restaurante. E aí as coisas começaram a acontecer, eu comecei a rodar o Brasil todo, ministrando curso, ministrando treinamento, várias cidades do Brasil, comecei a rodar vários estados ali, ministrando treinamento que eu tinha, chamado Transformação. E aí por 7 anos eu fiquei nesse mercado de desenvolvimento humano, tinha curso de imersão de 3 dias, que eu ficava 40 horas no palco. Então eu tive o prazer de ajudar muita gente, até que em 2020 eu entendi que o mercado de inteligência emocional era intangível, né? Porque é difícil vender inteligência emocional, por mais que as pessoas precisem disso, elas não querem precisar disso. É muito mais fácil vender um treinamento hoje na Full Sales de vendas, por exemplo, de estruturação comercial. A pessoa ela faz uma conta, quanto que eu pago, quanto que pode voltar, a conta ela fica simples, é tangível, eu consigo tangibilizar. Já a inteligência emocional não, por mais que seja o background de tudo. E eu pivotei para o mercado de vendas, que foi quando eu falei assim, cara, o que eu sei fazer muito bem? Vender.
né? Durante 7 anos eu vendia todos os meus treinamentos, todos os meus cursos. E um adendo aqui é que eu odiava vender até 2020, que foi quando a minha chave virou, quando eu escutei a frase vender um ato de amor. Depois, me manter no mercado imobiliário e passando os grandes eventos, eu empreendi com muito sucesso no mercado de fração imobiliária, da multipropriedade, que é um mercado novo aqui no Brasil, que a gente atua até hoje. Um mercado que você vende uma fração de uma casa, só que diferente do mercado imobiliário, que as pessoas procuram imóveis, uma fração de férias não é algo procurado, é algo que precisa ser vendido. Então, o processo comercial e de marketing foi tão necessário nesse negócio como outros negócios que eu tive, e a gente fez um feito muito bom, que é vender um produto que era só vendido no físico, na internet. E esse feito me deu notoriedade. Eu conversei com os maiores incorporadores, sentei em grandes mesas, peguei grandes projetos, comecei a investir em grandes grupos de negócios, investi em imersões para me capacitar, investir em mentorias, até a premium, né? Naquela época, grupos de negócios de 120 mil, mentoria de 45 mil, e foi nesses grupos que eu conheci os meus atuais sócios da Full Sail System, porque nesse momento, né, que eu estava participando desses grupos, e o meu resultado perante o grupo era bastante notório, as pessoas já vinham falar comigo, eu tive uma palestra surpresa, tive que fazer uma palestra surpresa, porque em uma das imersões desse grupo, que a gente tinha acesso, o principal organizador, ele teve um problema de saúde que ele foi parar na UTI. E aí, chamaram as pessoas do grupo quem poderia palestrar. Eu fui o primeiro a me disponibilizar para falar de processo comercial, que é algo que eu dominava, né? Eu dominava para mim, para eu vender, né? Desde 2016 eu construí muita coisa dominando o processo de vendas e a condução de vendedores. Então eu falei sobre isso, nada preparado, mas eu falei e respondi perguntas de grandes players, porque esse ambiente era de grandes nomes, né? Fui num treinamento, mais uma vez me matriculei, por mais que eu tivesse em transição de carreira, pivotando o negócio, passando por aquela mudança, fizeram um pitch num treinamento de 47, 50 mil, sei lá. E aí eu, sem juízo nenhum, falei, vou criar mais um problema, entrei nesse treinamento. Vini, na época, a gente já tinha conectado, ele não ia entrar, eu meio que convenci ele a entrar nessa mentoria também. E a gente já tinha se conectado, já tinha estabelecido uma amizade, e aí nós começamos ali, eu comecei ali, eu no meu trabalho, o Vini no multipropriedade, no trabalho dele, eu vendendo vendas, trabalhando com vendas, treinamento de vendas, imersão de vendas, mentoria de vendas, até que a gente foi numa imersão, um encontro desse evento. E aí estava eu e Vini do meu lado, e um dos mentores, né, o Fábio, ele teve um problema pesado no cérebro, né, no dia anterior dessa imersão. Então ele não pôde estar presente, porque ele estava internado nessa imersão. E aí perguntaram, né, o Camose perguntou, quem aqui tem 15 minutos para compartilhar alguma coisa que está fazendo e está dando certo? E aí o Vini levantou a mão e foi falar algo que ele já fazia, que era gerenciar e liderar times comerciais. Né, porque ele é muito bom de processos comerciais. E ele começou a explicar os processos dele, como é que funcionava. E quando ele desceu do palco, a galera que estava lá tudo cercou ele. Né, querendo, cara, como é que tu faz isso? Você tem consultoria? Como é que tu me ajuda nisso? Cara, tal. E aí ele sentou do meu lado, eu estava sentado aqui, ele sentou do meu lado, eu entreguei o celular para ele, porque eu tinha filmado a palestra dele. E ele falou assim, cara, tu viu que todo mundo ficou me cercando? Eu falei, vi, pô, foi bom, o conteúdo foi extremamente relevante. Aí ele falou assim, cara, eu acho que tem um negócio aí. Falei assim, olha, pô, as pessoas viram que eu faço é muito bom, né? O pessoal me achava um alienígena. Pô, como é que você tem tanta coisa? Eu realmente muita coisa eu peguei lá dos Estados Unidos, pela minha facilidade do inglês, eu investi muito em aprender coisas americanas, então para os brasileiros aqui que a venda é muito mais atrasada que os Estados Unidos, para eles é coisa de outro mundo. E até entendo, porque o Brasil não tem o mesmo nível de vendas que os Estados Unidos. E aí eu falei assim para um colega desse grupo, que era o Yuri, né, que eu já era amigo, falei, irmão, a gente tem uma oportunidade aí, eu já tenho meus negócios, minhas empresas, não consigo tocar outra coisa sozinho, vê se você me ajuda, você não é bom de vendas. O Yuri era um formador de vendedores, era um cara que falava de mentalidade, ele levou 25 executivas, mais alto prêmio de uma empresa bem conhecida no ramo de marketing de rede.
E aí eu convidei ele para a gente montar uma empresa de estruturação comercial. E aí montamos essa empresa, como os dois vendiam muito bem, os dois tinham credibilidade, os dois sabiam, né, tinha uma certa network, a gente fez 673 mil só no primeiro mês, e depois a gente foi contratando gente, contratando time, e apesar de não ter nome, não ter produto feito, ninguém ser famoso no ramo das vendas, o Yuri era no desenvolvimento humano, eu era no mercado de fração imobiliária, a gente conseguiu fazer os 10 milhões no primeiro ano em 15 dias e depois, segundo ano, 30 milhões de reais com estratégia. Com estratégia, né? Claro que existe uma dor de qualquer empresa que é vender mais, todas as empresas desejam vender mais, muitas empresas não conseguem estruturar um bom processo comercial, obviamente existe demanda para isso, mas existiam milhares de concorrentes que já faziam isso, que a gente ultrapassou em velocidade luz, né? Se a gente não é a maior, a gente está entre as 2 ou 3 maiores de estruturação comercial no Brasil em pouco tempo e provavelmente a mais relevante e mais destacada em qualidade que a gente vê conversando com os clientes que às vezes têm soluções diferentes da nossa, eles conseguem diferenciar. Não, a Full Sales é como se fosse a Rolex, a outra é outra, né? Em agosto de 2023, depois de já me posicionar como consultor e também como mentor, eu conheci a Full Sales. O Vinícius me prospectou no Instagram, marcou uma reunião comigo e eu comprei na primeira reunião o programa de aceleração. E foi muito legal porque eu implementando pequenas coisas da Full Sales, eu consegui triplicar o meu preço e continuei com a mesma taxa de conversão na reunião. E em novembro daquele ano, um pouco antes, na verdade, eu fui chamado para ser sócio da Full Sales, porque os meus sócios vão falar sobre isso também, mas eles tiveram um problema com o terceiro sócio que eles tinham, decidiram retirar ele e me colocaram. A gente teve um sucesso muito legal. E costumo dizer que essa mentoria ela foi a mais lucrativa, né? De todas, porque eu conheci meus sócios lá e o Vini conheceu a esposa dele lá também, né? Então foi um ROI absurdo, né? Que deu essa mentoria. Então, basicamente isso. E aí a Full Sales nasce com a missão de ajudar os empresários a vender mais e melhor, né? Ajudar as pessoas a pararem de depender de marketing e melhorar a sua operação comercial para que elas possam maximizar os resultados com mais escala, previsibilidade e liberdade, para que elas construam processos comerciais que de fato simplificados, que de fato trazem conversão para o empresário, para que o empresário tenha liberdade e se torne o protagonista da sua vida, da sua família, da sua empresa, do Brasil, né? Então, hoje a gente tem ajudado mais de 400 negócios acelerados, mais de 400 clientes únicos, que a gente vem ajudando com o nosso produto, nosso processo, com uma taxa de satisfação de 9,44%, com pessoas agradecendo e elogiando a nossa entrega, porque a gente acredita que mais importante do que entregar, vender é entregar. Eu tenho certeza que o processo da Full Sales muda completamente, não melhora, muda a vida de muita empresa. Tem muito empresário que faturava 50 mil por mês, está faturando 1 milhão. Tem empresário que faturava 100, está faturando 700. Tem empresário que faturava 1,1 milhões por mês, está faturando 2,5 milhões, porque a venda é como se fosse a engenharia, é uma matemática. Existe uma fórmula para você vender. Existe números, estatísticas que auxiliam você com um bom processo a escalar. Então, uma empresa que faz 50 mil por mês pode chegar a 1 milhão? Sim, tem um caminho para isso. A gente encurta esse caminho com um processo que ele demoraria talvez 5 anos, 6 anos para masterizar. A gente embute nesse negócio essa curva de aprendizado de vários anos de maneira personalizada para que ele tenha o resultado que seria daqui a 5 anos, hoje. Isso mude o posicionamento dele no mercado, a relevância dele, ele com a família, ele com os sonhos materiais que ele deseja, e não espere esse tempo todo, que pode, em alguns casos, não acontecer, porque as coisas acontecem ruins, já acontecem no meio do caminho, e se ele não vender, ele pode perder, fechar as portas, né? Pode perder a empresa. Então a gente transforma o duvidoso do sucesso em certo agora. É isso que a gente faz. Cara, a diferença do Yuri, que quando começou pro Yuri de hoje, é conhecimento. É os acessos que eu tive, os conhecimentos que eu busquei, as pessoas com quem me conectei e as pessoas com quem andei. Porque em questão de ambição, de vontade, de desejo, de garra, determinação,
é o mesmo Yuri, porque a mesma determinação, a mesma garra, o mesmo desejo que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Até porque hoje eu uso e adoto ainda a estratégia de criar necessidades. Então, todas as vezes que eu não tenho um problema, eu crio um problema novo. Né? Então, eu sempre estou buscando. A gente vai estar pivotando agora para São Paulo, eu estou vendo um aluguel mais caro do que o meu, para criar um problema maior para mim. E me dedicar mais, ser mais criativo, ser mais focado, não trabalhar mais, porque trabalhar mais não enriquece ninguém. O que enriquece é trabalhar de forma inteligente e precisa. Então, o Yuri de antes pro Yuri de hoje, cara, foi os ambientes que eu frequentei que mudaram a minha capacidade, minha mentalidade, o meu merecimento, as coisas que eu vi que expandiram a minha mente, e uma vez que você vê, não tem como desver, as pessoas com quem eu conversei, que me deram uma palavra, que me trouxeram insight, as mentorias que eu comprei, que eu nunca deixei de fazer curso, e até hoje eu faço curso. Recentemente eu investi R$280 mil em um grupo de negócio. Os conhecimentos, os cursos, basicamente isso. O conhecimento que eu tinha é o que mudou para que eu possa construir a vida que eu tenho hoje e a mentalidade que eu tenho hoje. Acho que todo empresário, quando começa, ele cria uma empresa que é um emprego para ele mesmo. Porque de duas uma, né? Ou ele não está conseguindo viver empregado numa outra empresa, o que acontece com muita gente, tá? Ou o que acontece é o cara ter muito sucesso e ele se enxergar tendo sucesso fazendo aquilo para ele mesmo. No meu caso, eu precisava de dinheiro, porque eu comecei a fazer várias entrevistas, só que o processo seletivo de grandes empresas demora muito. E eu não poderia esperar aquele tempo para conseguir ganhar aquele dinheiro. Então eu comecei a aprender para me tornar autônomo, para conseguir ganhar meu dinheiro. E aí depois eu vi nisso uma possibilidade para conseguir enriquecer. Comecei a colocar muita energia nisso. E quando eu recebi a proposta, né, dessas grandes empresas, eu já ganhava um bom dinheiro. Então eu já recebia, sei lá, meus R$10 mil por mês, só que a empresa ia me pagar 4, que para mim, quando eu comecei o processo seletivo, era muito. Então eu comecei a perceber nisso um potencial de ganho financeiro muito grande, comecei a estudar sobre empreendedorismo, e aí hoje em dia eu não me vejo mais trabalhando para outras pessoas. Eu construí uma mentalidade em que eu percebo que não existe a possibilidade de dar errado. Eu vou fazer dar certo. Então eu sei hoje, se eu perder tudo que eu tenho, sei lá, dar uma merda muito grande que não vai acontecer na FunSales, né? E na minha vida pessoal, eu consigo, mesmo não tendo nenhum dinheiro na conta, fazer tudo do zero. Porque eu tenho a mentalidade certa e eu sei que com o conhecimento que eu tenho, eu consigo chegar onde eu cheguei e até não errar o que eu errei. A diferença do Vinícius que começou a empreender do Vinícius hoje é uma paciência maior e um controle de energia maior. Então, o Vinícius antigamente, apesar de uma grande mentalidade e boa habilidade de vendas, ele jogava muita energia fora. E quando você vai ganhando maturidade, é claro que eu sempre dei muita energia em tudo, isso fez eu ter muito resultado, mas no decorrer longo você tem que controlar a sua energia. Então, quando a gente olha para essa perspectiva e olha para o time de vendas, a gente também olha onde ele pode economizar energia e onde ele pode investir mais energia. Então, o controle da energia meu é o que evoluiu, ou seja, a sabedoria de como eu uso minha energia que eu ainda tenho para fazer a atração certa no momento certo. Isso não só para mim, mas toda a empresa gastar energia no lugar certo para ter o resultado acelerado e não desperdiçar energia em coisa que não vai surtir tanto efeito quanto outras alavancas que você pode estar puxando. Cara, o primeiro passo para uma pessoa estar na FunSales é ela querer ganhar dinheiro e gostar de dinheiro. Esse é o primeiro passo, né? Se a pessoa gosta de dinheiro e quer dinheiro, ela deve entrar na FunSales. Se ela não gosta, ela não quer, ela não deve entrar na FunSales. Por que eu estou falando isso? Porque quando você mexe em uma estrutura comercial, você consegue gerar resultados muito significativos masterizando. E muitas vezes sem precisar investir mais em marketing, né? Então, se você tem uma taxa de conversão de 10:1, né, você fecha 10% de conversão, se eu entro melhorando processos, operação comercial, treinando o time, colocando CRM, ajudando nos funis de aquisição e etc., e tiro tua conversão de 10 para 30, eu não precisei investir mais dinheiro.
Eu apenas ganhei mais dinheiro porque eu masterizei e maximizei o meu comercial. Então, o comercial, ele é o lugar mais lucrativo que você pode mexer na sua operação, para que você consiga ter tempo, para que você consiga ter liberdade, para que você consiga escalar, para que você consiga crescer. Né? Recentemente, eu estava em Jeri, pulando na piscina e meu time vendendo. Até fiz um quadro lá, enquanto eu pulo na piscina, mais uma venda. Enquanto eu pulo na piscina, mais uma venda. Ou seja, eu tenho um comercial forte que me possibilita ter tempo, me possibilita liberdade. Então, você que quer isso, a Full Sales é o teu lugar. Você que quer tempo, liberdade, escala, previsibilidade, lucro. Você quer uma operação forte, uma operação sólida, uma operação que traz equity. Você precisa e deve estar na Full Sales. Né? Porque a gente vai entregar para você processos simplificados, a gente vai entregar para você muita coisa pronta para que você possa comprar tempo. Né? Então, costumo dizer que as pessoas dizem, não tem como comprar tempo. Com a Full Sales tem como comprar tempo. Porque tu vai pegar processos que já estão prontos e implementando seu negócio com a nossa ajuda. Existem duas formas de você ser empresário. A primeira forma é você bater cabeça, aprender tudo e talvez, com sorte, você leve uns 20 anos para ter o sucesso que a gente tem aqui na Full Sales, tá? Existe um segundo ponto, né? Que é uma forma de você conseguir ter um atalho, sem você precisar cortar caminho de forma escusa, sem precisar não ferir tua ética e a moral, que é comprando o conhecimento e o caminho daqueles que já conseguiram trilhar e já passaram pelo perrengue que você está passando. Essa segunda forma é quando você aprende com alguém que já passou pelo caminho que está passando a conseguir não ter aqueles erros que você vai passar, a conseguir entender e responder as perguntas que você ainda nem tem que responder, porque você consegue ajustar coisas para conseguir crescer de forma muito mais embasada. E a Full Sales surgiu exatamente para isso, sabe? A gente consegue, por meio de processos comerciais e processos da empresa, fazer com que os nossos clientes eles consigam responder perguntas que eles nem sabiam que precisariam ser respondidas e conseguir pular etapas sem precisar ferir a ética, sem precisar mentir e sem precisar, cara, ferir a própria moral, sem precisar ir contra os próprios princípios. Então, eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro e vende golpe, sabe? E se você vende golpe, cara, eu não tô falando isso com você, né? Mas se você é alguém que quer ter uma empresa que vai funcionar a longo prazo, que vai ser, cara, uma empresa longeva, que talvez você deixe para os seus herdeiros ou queira até vender, você precisa disso que a gente tem. A Full Sales, ela entrega algo que ele realmente consegue tomar para si o protagonismo. Por quê? Porque enquanto ele for prisioneiro, refém da venda acontecer por causa dele, ele não consegue dedicar a outras coisas importantes do negócio, como a entrega surreal de um produto bom, estratégias de branding. Ele fica lá preso na venda porque a venda não tem um processo previsível. E aí, quando ele organiza isso, ele vai para onde é muito mais lucrativo, que é uma estratégia de entrega de produto muito melhor. É muito mais lucrativo você investir sua energia, como o cara da Apple, o dono da Amazon, o Dometro, que é do Google, quer investir em produto, porque a venda está dominada. Investir em produto, você tem um canal de vendas, você tem um negócio sólido, e aí você vai prosperar independente se você está acelerando 15 horas por dia, 12 horas por dia, ou 6 horas por dia, você pode continuar prosperando com o seu processo, fomentando o resultado a seu favor. Porque é one-time task, é uma vez que você monta, aquilo vai te dar dividendos eternos de dinheiro e também de tempo. Os empresários precisam estar no Full Sales Experience, que não vai ser mais um evento encheção de linguiça. Que ele vai chegar lá, vai receber um conteúdo raso, fraco, ruim, e vão tentar vender algo para ele no final. Vai ser um conteúdo profundo, vai ser um conteúdo de estratégia comercial, gestão comercial, aquisição de clientes e venda. Ou seja, palestras que de fato vão aprofundar e agregar na vida do empresário que vai estar lá. Então, quem quiser estar no Full Sales Experience precisa estar, porque vai aprender a vender mais e melhor, vai receber um plano, um passo a passo, para que eles possam construir uma empresa que de fato seja lucrativa. Cara, a melhor forma de você ter sucesso é você aprendendo com quem já trilhou o caminho. Se você quer ter a experiência de entrar em contato com empresários, cara, que já tiveram acesso a 9 dígitos, que é mais de 100 milhões de reais, você precisa estar com a gente no Full Sales Experience. Não tem outro caminho, sabe? A melhor forma de você aprender a vender comercial de verdade
é no Full Sales Experience, que é a experiência mais barata, pela experiência mais transformadora que você pode ter. Então você que é empresário, você quer sentir esse movimento e você está na vanguarda entre os melhores, o Full Sales Experience é feito para que você tenha tudo isso numa experiência imersiva e possa crescer seu negócio de maneira extraordinária, abrir sua visão e estar perto dos melhores aí do mercado. Então esteja presente no Full Sales Experience, que vai ser esse verdadeiro marco para o mercado brasileiro e também para o seu negócio.